Miqueias 6, do 9 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: a voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável Efa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim, também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Semearás, contudo, não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste no conselho deles. Por isso, eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trareis sobre vós o opróbrio dos povos. Amém. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós rogamos agora humildemente a sua ajuda. Quebranta os nossos corações e fale conosco. Transforme-nos, ajude-nos a entender a tua palavra e o que é que o Senhor quer que nós aprendamos nesta noite, para a honra e louvor do teu santo nome que nós oramos. Amém. Semana passada nós começamos nosso sermão falando a respeito de tribunal, de julgamento. E nós falamos que esse é um tema, um contexto que tem chamado a atenção de muitas pessoas. Muitos livros, enredos, histórias de filmes e séries giram em torno de um julgamento, ou uma série de julgamentos, ou talvez a vida de um acusador, um promotor, um juiz. Tudo isso é verdade e continua a ser válido para a nossa mensagem de hoje, mas hoje eu gostaria de focar na parte final desse julgamento, porque todo aquele drama que acontece, às vezes levando horas e mais horas, tem o seu ápice na declaração final, a chamada sentença. E é exatamente isso que nós temos no texto que nós lemos esta noite. Lembrando aos irmãos que o capítulo 6 começa com Deus convocando o povo para o tribunal, porque Deus tem uma acusação, uma controvérsia contra esse povo. Até o versículo 8, como vimos semana passada, esse tribunal, esse julgamento está acontecendo, e nós encerramos com a declaração final do promotor de acusação, que no caso é o profeta sendo usado por Deus. Hoje, então, nesta noite, nós chegamos na sentença. Os acusados já foram acusados, as testemunhas já estavam presentes, todo o drama aconteceu, falta apenas ouvir qual é a sentença final do Senhor, o Senhor que é o juiz, o justo juiz de todas as coisas, o Senhor nosso Deus. E neste texto nós vemos essa sentença. E a sentença do Senhor, nosso Deus, pela ganância do povo, é de completa privação. A sentença está aqui, neste texto, e é a sentença do Senhor, nosso Deus, pela ganância do povo, uma sentença de completa privação. A primeira coisa que a gente vê é que essa é a sentença do Senhor, nosso Deus. No versículo 9, a voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. O texto começa anunciando que a voz do Senhor clama e coloca uma observação entre parênteses para que nós possamos nos lembrar de uma importante verdade. É sabedoria temer o nome de Deus. Por isso, ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Esta é a sentença de Deus.
não é a palavra de qualquer um, não é uma sentença de um juiz corrupto, de um juiz que talvez não sabe lá o que está fazendo, não, muito pelo contrário, é a sentença do Senhor Deus, o único Deus vivo, aquele que criou todas as coisas, aquele que sabe de todas as coisas, que conhece o coração, que conhece as palavras antes mesmo das palavras virem à nossa boca. É este Deus, Ele é o juiz, Ele que está declarando esta sentença. Por isso, o parênteses que o profeta coloca aqui não poderia ser mais verdade. É sábio ouvir a palavra de Deus, porque Ele é Deus. Porque Ele é quem Ele é. É muito sábio, é a verdadeira sabedoria ouvir o que Ele tem a dizer e temer-lhe. Usando a lógica de Provérbios, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e o temor do Senhor leva à sabedoria. Você se considera uma pessoa sábia? Tema a Deus. Ouça as palavras de Deus com atenção. Escute a voz do Senhor falando. Esta é a sentença do Senhor nosso Deus. Ouvir a voz dele não é apenas certo, é sábio, é sábio. Você talvez passe por muitas dificuldades na sua vida. Talvez porque não escuta a palavra de Deus, não escuta a voz do Senhor falando. Leia Provérbios 31, por exemplo, leia os Salmos e veja como o salmista descreve a palavra de Deus como uma régua que dita os nossos caminhos, como um guia que nos conduz. Se você ouve e obedece, você passa por caminhos mais tranquilos. É uma ilustração muito clara. Você pode perguntar para uma pessoa que conhece tudo aqui nesta cidade, aonde fica tal lugar. E a pessoa, como conhece muito bem, sabe dos caminhos, vai te dar o melhor caminho. Você tem a total liberdade de olhar para essa pessoa e dizer, olha, você mora aqui há 50 anos, você conhece todas as ruas, mas eu acho que você está errado e eu vou fazer um outro caminho que eu acabei de pesquisar aqui no meu celular. Provavelmente o seu caminho que você pesquisou no seu celular não vai ser tão rápido, tão tranquilo quanto o caminho que foi indicado antes. Isso é o que muitas pessoas fazem com a palavra de Deus. Crentes que amam ao Senhor, mas que às vezes olham para a direção que a palavra de Deus dá e não agem com sabedoria, ouvindo essa instrução. Preferem seguir os próprios caminhos ou preferem caminhar do próprio jeito, segundo a própria vontade. Isso leva para uma vida difícil, uma vida de caminhos difíceis, uma jornada árdua. Esta é a sentença do Senhor, e eu e você devemos não apenas por obediência, mas também por sermos sábios e buscarmos a sabedoria, ouvir a sentença do Senhor. Qual é a sentença? A sentença é pela ganância do povo. A ganância do povo. Veja, do versículo 10 até o versículo 12. O profeta diz assim: ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável éfa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa na sua boca. Aqui nós estamos falando da ganância do povo. A sentença é de Deus e é pela ganância do povo de Deus. A ganância exposta aqui, pode ser definida como uma ambição desmedida, desenfreada. Aquele tipo de ganância que leva a pessoa a agir de maneira ilegal e injusta, a passar por cima dos outros para aumentar o seu ganho, para conquistar a riqueza. É este o nível da ganância que Deus está
denunciando, o que Deus está sentenciando neste texto. Como que a gente sabe que está nesse ponto? Pelas palavras do profeta. Primeiro, ele denuncia os tesouros que as pessoas têm, dizendo que são tesouros da impiedade. Tesouros da impiedade. São riquezas adquiridas através de impiedade. A falta de consideração, de justiça, através da perversidade, é uma outra possível tradução para essa palavra. Mas não apenas tinham tesouros adquiridos de maneira impiedosa, mas também tinham um detestável efa minguado. O que isso significa? Efa é uma medida, uma unidade de medida usada naquela época. Hoje em dia você pode ir no posto de gasolina e comprar 1 litro. Litro é uma unidade de medida. Semelhantemente, naquela época, usava-se um efa para medir. E 1 efa deveria ter aproximadamente 22 litros. O volume desse recipiente, 1 efa, equivale aproximadamente a 22 litros. Mas o que acontece? O efa que essas pessoas guardavam, o recipiente que era para servir como medida, era menor, ele era diferente. Como não existia fiscalização, você podia ir até um comerciante e pedir 1 efa de um produto, e o efa que o comerciante tinha, ou seja, o recipiente que ele tinha, seria usado para medir esse efa. 1 efa não era 1 efa, é o que o profeta está dizendo. Veja, ele continua: poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? No versículo 11. Porque o efa era adulterado, as balanças estavam adulteradas, os pesos eram falsos. Mais uma vez, não existiam balanças eletrônicas, não existia o Inmetro, que fiscaliza e regula essas medidas e os instrumentos de medição, nada disso. O que existiam eram recipientes de certos tamanhos, e esses recipientes eram considerados a medida da época, 1 efa, uma balança com os pesos que a pessoa usava para pesar. O que acontecia era que o peso que ela usava, dizendo aqui tem 1 quilo, ou seja lá qual for a unidade da época, na verdade não tinha este peso, ele era adulterado, ele era um peso falso. Apresentava o volume normal, mas tinha uma medida menor. As balanças, do mesmo jeito, mediam de maneira adulterada. É como se você fosse em um restaurante nos dias de hoje e quando você vai pesar o seu prato, já tem lá um peso negativo que dizem ser a tara do prato, e o restaurante, por agir de má fé, adultera esse peso e coloca um peso menor. Assim você sempre está pagando mais do que o peso que você consumiu. Essa é uma analogia moderna do que estava acontecendo. Em outras palavras, Deus está declarando a sua sentença pela ganância do povo, a ganância que levava o povo a enganar de todas as maneiras possíveis para enriquecerem mais e mais. E veja, eles não paravam apenas em atitudes fraudulentas, eles agiam com violência, e a palavra que saía da boca deles era sempre a mentira. Violentamente mentindo para conquistar mais e mais, para adquirir tesouros de impiedade. E o Senhor Deus está sentenciando este povo pela ganância, pela ganância. Nós vemos nessa parte do texto o perigo da ganância. Mais uma vez, estamos falando aqui de uma ambição desenfreada. Aquela atitude ou aquela intenção de conquistar e conquistar, não importa o certo ou o errado, não importa por cima de quem eu passo. Se for necessário adulterar a minha balança para ganhar 2% a mais em todas as transações que eu fizer, assim eu vou fazer, porque eu quero enriquecer 2% mais rápido. Cuidado. Cuidado. Talvez você já foi fraudado desse jeito e sabe
que não é legal. Talvez você já agiu dessa maneira em alguma vez, ou está agindo, até mesmo nos dias de hoje. Deus não é enganado por peso adulterado nenhum. Balança corrupta, adulterada, não engana o Senhor. Ele conhece até mesmo a sua intenção, antes de você ter essa intenção. Cuidado. Mas, sendo um pouco mais realista, provavelmente no nosso meio, graças a Deus por isso, não tenhamos pessoas com esse tipo de ganância, que fazem coisas contrárias à lei. Nos orgulhamos de sermos honestos e obedecer à lei, e isso é bom, devemos continuar com essa honestidade, mas veja, a ganância, ela está presente no meu coração e no seu coração do mesmo jeito. Talvez ainda não neste nível, mas já está lá. A palavra para nós é cuidado, vamos vigiar, vamos ficar alerta. Sabe como que a gente identifica essa ganância? Qual é o seu maior desejo e o que acontece com você se você não conquistar esse seu desejo? Veja, mais uma vez precisamos esclarecer, não significa que quem conhece ao Senhor Jesus não tem sonhos, não queira conquistar nada, não é isso que estamos falando. O que estamos falando é de um coração descontente com o que tem hoje e acha que é a conquista de bens materiais que vai trazer contentamento. E o que acontece? A pessoa conquista esses bens e continua descontente. Então ela quer mais bens e mais bens e mais bens. Porque no fundo ela acredita que isso vai trazer o contentamento, a alegria. Isso não é verdade. Se este é seu caso, você está cultivando a ganância no seu coração. Mas pastor, como que eu vou identificar? É uma diferença muito pequena entre um desejo bom e de maneira adequada, contente com o Senhor, com o que o Senhor me deu, mas um desejo de dar uma vida melhor para a minha família, que vem da minha preocupação como pai, que não tem nada de errado. Como que eu vou identificar se é a ganância ou não? Olhe para o seu contentamento sem ter isso que você quer. Ou se você já tem, olhe para o seu contentamento se você perder o que você já tem. A melhor maneira de identificar a ganância em nossos corações é imaginarmos sem o que nós temos, ou sem conseguir conquistar o que nós queremos. Se for da vontade de Deus que você não conquiste o carro do ano, durante toda a sua vida, você viverá contente em toda e qualquer situação, como a Bíblia ensina, ou você viverá amargurado, reclamando, murmurando do que você tem. Mais uma vez, não tem nada de errado em conquistar e trabalhar e conquistar através do suor, do trabalho legal, justo, bens e uma vida melhor. Mas o que te levou a essas conquistas? Foi buscar a glória de Deus? Foi uma preocupação correta e na medida certa? Ou foi a ganância? Só você pode responder isso. Só você pode responder o que é que te leva a levantar de manhã e ir para o trabalho. Irmãos, um exemplo disso muito comum é a tendência que existe atualmente, há décadas atrás, e com certeza vai continuar existindo, só que às vezes desaparece, às vezes volta, mas é cíclico. Tudo isso é essa tendência de rápido enriquecimento. Não preciso citar nomes, mas você deve conhecer várias opções, produtos que já te foram oferecidos, mensagens do tipo, olha, clique aqui neste link, você vai aprender como ganhar tantos reais em apenas 10 minutos, sem fazer nada. Promessas de dinheiro rápido e fácil estão derrubando crentes em todo lugar. Por quê? Porque no coração desses crentes está a ganância. Irmãos, Deus não nos criou para ganhar dinheiro rápido e fácil. Ele nos criou para trabalhar para a glória dele.
Deus não nos fez promessas de que você vai orar e Ele vai te dar o sustento de um mês. A oração do Pai Nosso diz: dá-nos o pão de cada dia. Deus não te desampara, e o que você precisa Ele te dá. Mas em momento nenhum Ele prometeu uma vida fácil, sem trabalho. Se a promessa de dinheiro fácil e rápido te seduz, fique alerta. Olhe para o seu coração e encontre a ganância que está lá. Arrependa-se, arrependa-se. E irmãos, o trabalho, ele não é porque o mundo está contaminado pelo pecado. Sim, agora há o sofrimento, do suor do teu rosto comerás, mas veja, Deus criou Adão e Eva, colocou-os no jardim e deu trabalho para Adão. Antes do pecado, Deus já havia determinado que Adão deveria trabalhar, administrar, cuidar do jardim. Deus não criou as suas criaturas para ficarem sentados, parados, entregues à preguiça. Por isso, mais uma vez, como identificar a ganância no seu coração? A promessa de enriquecimento rápido, usando a linguagem moderna, independência financeira aos 30 anos, técnicas de investimento e venda rápida e compra rápida e promessas que parecem que são o segredo do sucesso. Se essas coisas te seduzem, te fazem abandonar os seus caminhos corretos, te fazem deixar o teu trabalho, te fazem reclamar porque você não tem essa independência financeira ainda, cuidado. O seu coração deve estar tomado de ganância. E olha o que acontece. Porque a ganância começa assim. Com o tempo, sendo cultivada, ela vai te levar a mudar os pesos. Agir de maneira não tão correta. Brincar ali naquela zona em que dizem ser a zona que é cinza, não é nem preto nem branco, sabe? São buracos nos contratos, na legislação. Você pode dar um jeitinho e ganhar um pouquinho mais. Cuidado. Cuidado. Essa é a sentença de Deus e é exatamente pela ganância do povo. Mas finalmente, qual é a condenação? Nós vimos que é a sentença do Senhor Deus. Nós vimos que é uma sentença pela ganância do povo. Então, qual é a punição? É o que nós vemos no versículo 13 ao 16, o que nós chamamos de completa privação. Deus diz assim: assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Privação completa. O povo, pela ganância, está sendo privado dos bens que tinham na terra prometida. Uma terra que emana leite e mel, uma terra boa para se cultivar. Uma terra onde o trabalho do povo dava frutos e o povo prosperou. Deus iria desolar aquela terra, iria pegar o povo e tirar da terra, espalhá-los em outros lugares, aonde eles seriam escravos, aonde eles sofreriam cativos de outras nações. Completa privação. A primeira privação é da terra e dos benefícios da terra prometida. Mas não para por aí. Deus também diz: eu vou privar vocês dos benefícios destes bens. Como assim? Deus diz: comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. O povo podia até ter muita comida, mas essa comida nunca o satisfaria, porque Deus privava o povo dos benefícios destes bens. Em outras palavras, o povo gananciosamente adquiria e adquiria mais e mais, e não conseguiam se sustentar ou se satisfazer. Sempre precisavam de mais, estavam sempre famintos, sempre famintos, sempre famintos, não importa o tanto que comiam, porque Deus estava privando-os dos benefícios destes bens. Aqui ele usou a comida, mas nós vemos exemplos disso também no versículo 15, o povo planta, mas não colhe, o povo pisa a azeitona e não se unge com o óleo, ou seja, os benefícios
não eram usufruídos, porque Deus está privando o povo dessas coisas, mas não só da terra, não só dos benefícios, mas também dos próprios bens. Deus vai além e tira esses tesouros de impiedade do povo. No versículo 14, ele continua dizendo: removerás os teus bens, mas não os livrarás. A ideia aqui de remover os bens é de tentar mover, tirar de um lugar e colocar no outro, provavelmente para proteger. Provavelmente o que muitas faziam quando inimigos vinham atacar, eles pegavam os seus bens e removiam para outro lugar para proteger. Deus diz: vocês não vão conseguir remover os teus bens. E aquilo que vocês conseguirem remover, conseguirem esconder, eu vou entregar à espada. Vocês vão perder tudo, vocês vão perder a terra, vocês vão perder os benefícios destes bens, vocês vão perder os próprios bens. E não para por aí, o trabalho de vocês não dará frutos. Versículo 15: semearás e não cegarás. Vocês vão trabalhar em outra terra, cativos, escravos. Mas quem vai colher não são vocês. Vocês vão pisar a azeitona, mas quem vai usufruir da unção do óleo não são vocês. Vocês vão pisar a uva, mas quem vai tomar este vinho não são vocês. Tudo isso por quê? Pela ganância do povo. Talvez você aqui ouvindo essa mensagem, você esteja numa situação parecida. Você come e não se satisfaz. Você trabalha e não vê o fruto do seu trabalho. Você busca e busca a riqueza e nunca conquista. Talvez é Deus te punindo pela sua ganância. Talvez é Deus como um pai amoroso, contornando a sua ganância, removendo essa ganância, não permitindo que a sua ganância te leve à perdição. Porque, queridos, muitas vezes, Deus não nos dá o que nós pedimos para o nosso bem. Uma outra forma de pensar isso é: quantos de nós, se ficássemos ricos da noite para o dia, não perderíamos a nossa alma no processo? Quantos de nós não perderíamos o relacionamento com Deus no processo? E Deus nos conhece tão bem que Ele não permite que nós tenhamos essa riqueza, porque Ele nos ama e Ele nos quer perto dEle. Então Ele não dá aquilo que vai nos fazer mal. Ele nos conhece. Você tem comido e não se satisfeito? Você tem trabalhado e não usado os benefícios do seu trabalho? Olhe para o seu coração e procure a semente da ganância. Irmãos, no versículo 16, nós vemos a raiz de tudo isso. Por que o povo de Israel ficou ganancioso desse jeito? Qual é o motivo? A idolatria. O profeta diz: porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe e andaste no conselho deles. Aqui está sendo feita uma menção ao texto de 1 Reis, capítulo 16, onde nós vemos a história de Onri e Acabe. Eram reis do reino do norte, e esses reis adotaram a idolatria para si e levaram todo Israel, o reino do norte, à idolatria. O povo então seguiu o exemplo desses reis, adotaram os deuses desses reis, as práticas desses reis, e foi o primeiro reino a ser levado cativeiro. Aqui, Miqueias está se referindo ao que aconteceu ao reino do norte, que também acontecerá no reino do sul. O povo levado em exílio. Por quê? Porque são idólatras, e essa idolatria os levou à ganância. A raiz da ganância está na idolatria. Se você está sendo convicto de ser uma pessoa gananciosa nessa noite, olhe mais fundo e você provavelmente vai encontrar a idolatria. Porque o que acontece é o seguinte: nós pegamos o lugar que Deus tem em nosso coração e nós tiramos Deus de lá e colocamos outras coisas. Mas, queridos, você pode pegar todas as coisas do mundo que você nunca vai substituir Deus. Se nada é o suficiente, você continua tentando substituir Deus, você sempre quer mais e mais e mais. A idolatria
leva à ganância. Cuidado. A ganância não só é um pecado sério, mas ela vem fruto de um pecado muito sério. Porque o povo observou os estatutos idólatras de Onri, as obras pagãs de Acabe, e andou no conselho deles, é que Deus fez tudo isso. E como ele diz, farei de ti uma desolação, dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Trarei sobre vós o opróbrio dos povos, privados de tudo que eles tinham na terra prometida, sendo o povo de Deus, por conta da ganância, que começou lá atrás com idolatria. Irmãos, essa é a sentença do Senhor. É uma sentença dura de se ouvir. Nos faz pensar e meditar muito sobre como temos vivido, quais são as nossas intenções, o que nos motiva a fazer o que fazemos. E no final, agora nós vimos a raiz de tudo isso é a idolatria, mas isso não serve apenas para nos mostrar a raiz deste mal, nos mostra o caminho, a solução para esse problema. Pense logicamente, se a ganância vem de um coração idólatra, qual a solução definitiva para a ganância? Adorar somente a Deus, abandonar a idolatria. Em outras palavras, fazendo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não busque as outras coisas. Não busque riqueza, não busque status, não busque poder. Abandone a ganância, busque a Deus. Busque a Deus, e Ele é justo. E o que Ele prometeu, Ele te dá. Você não tem nada, nenhuma falta na sua vida. Você vai conseguir viver todos os dias seguindo a este Deus. Busque em primeiro lugar. A idolatria leva à ganância. Remover a idolatria, adorar somente a Deus, é o remédio para essa ganância. Em alguns minutos nós vamos participar da mesa do Senhor Jesus. E o que nós celebramos aqui é que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu naquela cruz e ressuscitou. Exatamente porque Cristo fez isso, é que uma mensagem de sentença dura e difícil de se ouvir como essa pode servir como um instrumento nas mãos de Deus para nos trazer ao arrependimento. E quando isso acontece, não há rejeição. Se você se sente, você foi convicto de ser uma pessoa gananciosa e idólatra nesta noite, arrependa-se. E lembre-se do que nós vamos celebrar em alguns minutos. Isso é a certeza de que o seu perdão já foi comprado. De que o seu arrependimento é recebido nos braços abertos do Cristo ressurreto. De que ganância nenhuma pode te tirar do reino de Deus. Confie nele. Confie nele. A solução para a ganância é buscar a Deus. Busque a Cristo. Olhe para Ele. Enche o seu coração dele. Enche o seu pensamento dele. Busque-o em primeiro lugar. Todas as outras coisas são outras coisas. Ele cuida de você. Essa é a sentença do Senhor pela ganância de total privação. Feche seus olhos, nós vamos orar.